e a gente vai acompanhando. Ainda não há notícias sobre vítimas. Quem está aqui com a gente para nos ajudar ao vivo, direto de Washington, é a Mariana Sanches, repórter do UOL em Washington. Mariana, tudo bem? Bom dia, que sábado. Bom dia, Mauro, Sakamoto, Ronilson, a nossa audiência. Feliz ano novo para todo mundo. Pois é, que sábado, né? Começamos aí o ano novo e esse primeiro fim de semana de 2026 com notícias bastante surpreendentes, para dizer o mínimo, né? Sobre esse aparente desfecho aí de Nicolás Maduro, depois de décadas no poder. Enfim, aparentemente está sendo trazido aos Estados Unidos. Ele acaba de ser indiciado em Nova York há cerca de meia hora. Esse foi o anúncio aí da Procuradora-Geral, a Pam Bondi, do governo Donald Trump. Agora, como você bem dizia, Mauro, existem mais incertezas nesse momento do que, enfim, do que certezas, né? Do que fatos, né? Nesse momento, objetivamente, o que a gente sabe é que houve uma série de ataques militares dos Estados Unidos a alvos militares na Venezuela, e que as forças americanas foram capazes de capturar Nicolás Maduro em questão de horas, muito rapidamente. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse mais cedo que a captura de Maduro era o objetivo final dessa ação e que, portanto, isso deve encerrar as atividades militares em território venezuelano, pelo menos por enquanto. Mas existem muitas dúvidas sobre o que acontecerá em relação ao país em si, ao poder, a quem vai assumir. Temos agora a vice-presidente no poder, um estado de emergência declarado, mas a instabilidade é enorme. Não se sabe ao certo quanto que os militares venezuelanos cooperaram para esse desfecho, embora diplomatas com quem eu venho conversando essa manhã dizem achar muito improvável que não tenha havido cooperação das Forças Armadas venezuelanas junto aos americanos para esse desfecho de Maduro. Agora as próximas horas serão centrais, e daqui pouco menos de 2 horas teremos aí o pronunciamento de Donald Trump à nação para explicar os ataques à Venezuela, enfim, esses enormes ataques que vimos hoje, na madrugada de hoje, Mauro. Acho que o Sakamoto queria falar alguma coisa. Bem, antes de mais nada, bom dia para Mário, feliz ano novo, né? Porque é o seguinte, a oposição venezuelana tem algumas agências, né, o pessoal distribuindo informação de que a oposição venezuelana, pelo menos membros da oposição venezuelana, estariam reforçando a ideia de que houve uma saída negociada, inclusive com parte dos militares, né? O que a Mari falou, o que a gente está falando, é porque é o seguinte, foi muito fácil, por mais que os Estados Unidos sejam os Estados Unidos e que a Venezuela seja a Venezuela, com todos os problemas e tudo isso mais, a forma como se deu, a velocidade com que se deu, né, a remoção cirúrgica, né, de Maduro, do ditador e de sua esposa, apontam que pode ter havido, sim, ajuda interna, né? O pessoal internamente poderiam saber, e quando a gente está falando de pessoal, estamos falando dos militares que eram quem governa o país com Maduro. Nesse sentido, eu acho que vale a gente reforçar uma coisa, porque o pessoal nas redes também estão falando, em alguns portais, nas redes estão falando, não, que o regime caiu. O regime não caiu, tá? O regime está lá. Quem caiu quem foi retirado foi o Maduro. De lá até dizer que o regime venezuelano caiu, o regime chavista caiu, vai uma longa avenida. Né? A vice-presidência está lá, os militares estão lá, a Suprema Corte está lá, o Congresso está lá, todo o aparato dos 3 poderes, que é dominado pelo chavismo, continua operando e cuidando da história. Como a Mari colocou, a princípio, os Estados Unidos não vão fazer uma ação militar, mas é claro que isso tem desdobramentos, vai ter guerra civil, vai ter o quê, a gente não sabe ainda. O fato é que, só para retomar, né, o regime não caiu. O que caiu foi o autocrata, o ditador Nicolás Maduro, foi levado embora depois de um ataque.
né? Se isso vai levar a uma mudança do regime, ou foi uma coisa, inclusive, combinada com militares para que você removesse uma pessoa e a crise passasse, os Estados Unidos tivesse seu troféu, né? O tempo vai dizer. Mariana, deixa eu fazer um adendo aqui. Tem um ponto que eu queria que você analisasse também em termos de relações Brasil-Estados Unidos. Como é que o governo brasileiro, inclusive olhando para a nota do Lula, né, que condena o ataque, mas não cita quem fez o ataque na nota, né? Estados Unidos não são citados na nota do Lula. Como é que você vê também essa relação que fica aí entre Brasil e Estados Unidos? Porque temos grandes interesses comerciais com os Estados Unidos, a gente viu o que aconteceu com a questão do tarifaço. Houve um esforço de meses do governo Lula para reconstruir ou construir uma relação com o governo Trump e começar a tirar essas tarifas, a começar a tirar também lei Magnitsky, etc, etc, etc. Mas essa nota que você está vendo aí, que foi a nota oficial do presidente Lula, ela condena a afronta gravíssima à soberania da Venezuela e fala em um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. Mas você pode olhar palavra por palavra desse texto, a expressão Estados Unidos não consta. Queria que você analisasse isso também para a gente, Mariana. Pois é, Mauro, isso é inclusive assunto da coluna que eu acabo de subir aí, são 153 palavras e 5 parágrafos aí de texto da nota do presidente Lula, em que ele chama de inaceitável o que aconteceu, fala em precedente extremamente perigoso, enfim, condena nos tons mais duros a ação dos Estados Unidos, sem, no entanto, usar nenhuma vez o termo Estados Unidos. É um sujeito oculto que, na prática, sintetiza o desafio que o presidente Lula vai ter que viver nos próximos meses. Em pleno ano eleitoral, ele vai ter que se equilibrar para conseguir, como líder regional e a partir dos preceitos da diplomacia brasileira, de não intervenção na soberania de outros países e não aos ataques militares ou a atividades bélicas na região, enfim, fazer uma condenação grave, fazer uma condenação em tons duros do ato dos Estados Unidos, sem, no entanto, prejudicar o canal recém-aberto, recém-criado de relação bilateral com Donald Trump, depois do que foi a pior crise em mais de 200 anos de relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Então não é pouca coisa que está na mesa. Um pouco antes, 10 dias antes desse ataque, a gente viu a retirada das sanções globais Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes, que era um pleito do Brasil, sanções que eram financeiras, não só territoriais. Vimos também, ainda em dezembro, a derrubada de tarifas, de boa parte das tarifas sobre produtos brasileiros, e que tinham, a gente lembra, Mauro, lá atrás, em julho, quando foram anunciadas, as justificativas eram, inclusive, na linha de interferência política dos americanos na eleição do Brasil. Citava a questão de um suposto caça às bruxas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim. Depois que Bolsonaro é condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes. E depois de meses de uma costura que envolveu autoridades brasileiras, empresários brasileiros e americanos, inclusive com visita do Joesley Batista da JBS ao Salão Oval, a Trump, e da própria diplomacia americana, aliás, a revelia de Marco Rubio, do secretário de Estado no primeiro momento, depois de tudo isso, a relação entre eles gerou o que ambos chamaram de uma ótima química. Os dois presidentes saíram dizendo que se gostavam, e isso gerou dividendos ao presidente Lula, né? É do interesse do Brasil essa relação, mas não só isso. Politicamente, para o presidente Lula, é importante manter esse canal, e o próprio governo já vislumbrava aí no horizonte
para daqui 1, 2, 3 meses um anúncio de um acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos com uma eventual visita do presidente Lula a Washington. Agora, com este ataque que é desproporcional à Venezuela, como o próprio Brasil diz, coloca em risco a região, porque veja, Mauro, quando a força militar americana é capaz de retirar do poder um líder, isso pode ser replicado potencialmente em qualquer país da região, e é nisso que o Planalto está pensando quando faz essa nota, né? A gente sabe com muita clareza, diplomatas mexicanos e colombianos têm deixado muito claro isso aqui, que eles se veem como potenciais alvos de interferência do mesmo tipo. É claro, o Brasil é um país muito maior do que a Venezuela, é diferente, não há o que se comparar, estamos falando de um regime democrático no Brasil, com eleições livres de fato, enfim, um histórico muito diferente do histórico da Venezuela, deixemos isso claro. Mas se não houver, na visão do Planalto, uma condenação muito clara da região a esse tipo de ação, ela pode se repetir em qualquer outro país, potencialmente até no Brasil. Portanto, é preciso condenar, mas como fazê-lo sem alienar essa relação que Lula custou tanto para construir com Trump. Os diplomatas brasileiros, inclusive um embaixador brasileiro com quem eu falei hoje cedo, diz que não são coisas incompatíveis, mas o desafio está muito claro. Um outro diplomata brasileiro que conhece muito de perto o mundo Trump e atuou aqui por anos, me diz que é uma clara cilada. Quer dizer, como lidar com os Estados Unidos, como negociar um acordo comercial com eles, sem citar o que acabou de acontecer na Venezuela, é possível? Então essas são as cenas dos próximos capítulos. Ronilson. Sim, eu só queria incluir duas, eu me segurando aqui para não fazer várias perguntas para a Mariana, para não ficar... Mas uma coisa que eu acho que é interessante, eu acho que não é trivial a gente... Bom, o Trump vai falar daqui a pouco. Eu estava lendo um artigo da The Atlantic aqui agorinha, e eu acho que não é trivial a gente lembrar que para os Estados Unidos entrar de cabeça, né, num ataque ao Japão na Segunda Guerra Mundial, o Roosevelt teve de fazer um discurso no Congresso e convenceu o Congresso a fazer no contexto de uma guerra mundial. O Bush, para poder fazer uma resposta depois do 11 de setembro, ele teve de fazer um discurso no Congresso e convenceu o Congresso a autorizar um ataque e uma resposta. A gente está falando de dois contextos que são absolutamente assimétricos, que eu não deveria nem trazer. Tudo isso para dizer que não é trivial o Donald Trump fazer uma decisão unilateral, autocrática, de ocupação, de ataque à Venezuela, né? Bom, tirando todas as questões da Venezuela, Maduro é um ditador, um autocrata brutal, um fraudador de eleições, etc. Ok, só que, inclusive, dentro desse contexto, a parte mais fácil desse processo é tirar Maduro do poder. É entrar na Venezuela e tirar o líder do governo. O que fica para trás e o que vem pela frente. Donald Trump não tem essa característica de um gestor de mudança de regime. Donald Trump é um cara de negociação rápida, de coisas muito pontuais e sem grandes consequências para você ficar administrando ao longo do tempo. Então, eu acho que a gente tem eu acho que é um debate que ele é muito mais amplo. Eu estou falando isso à luz de muitas das postagens de políticos que a gente não pode levar a sério no contexto brasileiro, e pura e simplesmente celebram como se isso fosse um jogo. Tem uma partida de futebol Venezuela e Estados Unidos ganhou e de lambuja levou o presidente, sequestrou o presidente da Venezuela embora e acabou o jogo. Amanhã tem outro jogo nesse campeonato. Isso é uma demonstração de mediocridade, porque tira todo um contexto de seriedade de uma decisão como essa, de um momento como esse, que maturidade política seria exigida para você poder comentar, fazer, observar e analisar. Então, eu queria destacar isso que nós temos como background, dois momentos que são incomparáveis, 11 de setembro e Segunda Guerra Mundial, à luz de uma decisão de alguém que tem como características acordar e tomar uma decisão e ver as consequências depois. Ronilson, Mariana, eu preciso só interromper vocês por um minutinho, porque a gente precisa chamar um break
rapidinho para o pessoal que está na TV a cabo. A gente volta já já e seguimos com a nossa transmissão pela internet. E Mariana, antes de você comentar também, diga lá, Ronilson, pois não. Não, porque eu ia terminar jogando essa questão para a Mariana com relação a respostas internas, assim, se você tem, em termos da política americana, né, de parlamentares no Congresso, inclusive republicanos. Eu estou monitorando já há algum tempo aqui alguns tweets assim, de principais figuras, como o governador do Texas, por exemplo, né, o Abbott, que é um grande apoiador do Donald Trump, mesmo o Ted Cruz. E eles não têm nada até agora sobre o ataque na Venezuela, nem a Taylor Greene, né, que foi escamoteada por Donald Trump, mas não tem nada sobre a Venezuela até agora. Então, eu queria ver se você tem assim, um radar de reações, né, de posicionamentos com relação a isso, inclusive no contexto republicano. Antes até da Mariana, só uma observação aqui, porque o Donald Trump está falando nesse momento com a Fox News, tá? Opa. Ele tem aquela entrevista coletiva marcada para 1h, mas eu acho que ele não consegue se aguentar, ele fala antes com outros veículos. Tem algumas aspas algumas aspas que já saíram. Comparem isso com o Afeganistão, onde éramos motivo de chacota no mundo todo. Não somos mais motivo de chacota. E ele acrescenta, vocês tinham que ver isso em tempo real, tinham que ver isso, o profissionalismo e a bravura. Ele também comparou os ataques à Venezuela ao ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares iranianas no verão passado. Acho que isso pode ter sido ainda mais complexo, disse Trump sobre os ataques a Caracas. Mas não poderia ter sido melhor, acrescentou. Por enquanto é o que temos dessa entrevista do Trump na Fox News. Mariana. Pois é, eu estou acompanhando aqui também, Mauro, e o Trump também disse que não houve mortos e que há pouquíssimos feridos nessa operação, né? E que ele acompanhou desde Mar-a-Lago, onde ele passou aí o feriado, né? Os feriados de fim de ano, a casa dele de veraneio na Flórida, ele acompanhou em tempo real a ação e, segundo Trump, o Maduro foi preso enquanto dormia. Quer dizer, esse é o nível de falta de... se for verdade, é espantoso, né, que o líder do país estivesse dormindo enquanto o país era atacado em múltiplos alvos militares, né? A ver se isso se confirma de fato, mas é o que o Trump está dizendo, que Maduro dormia no momento do ataque. É surpreendente. A gente está quase voltando, pessoal, para a TV a cabo, e essa informação realmente é surpreendente. Sabemos se é verdade ou não. Vamos lá, estamos de volta também com o pessoal que nos acompanha no canal UOL, na TV a cabo, nessa nossa cobertura especial sobre o ataque dos Estados Unidos à Venezuela e a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Até o momento não sabemos onde está Nicolás Maduro, mas a Mariana Sanches dizia que o presidente norte-americano, que está dando uma entrevista agora para a Fox News, comentou que Nicolás Maduro estava dormindo quando foi capturado. E tem uma informação que acabou de sair, duas informações que acabaram de sair no New York Times, Mariana. Uma diz o seguinte, que Nicolás Maduro tentou negociar para não ser preso e que Trump negou. E segundo lugar, que pelo menos por 2 dias, nos 2 últimos dias, Nicolás Maduro vinha sendo acompanhado minuto a minuto pela inteligência americana, pela CIA, inclusive com o uso de drones para monitorarem passo a passo do ditador venezuelano. É claro que as informações vão chegando, a gente vai contando para você que nos acompanha aqui no canal UOL, só para acrescentar isso, viu, Mariana? Pois é, mas... Antes de você responder a pergunta do Ronilson também, eu queria só acrescentar, falando exatamente porque o Times soltou um editorial, né, reforçando que a ação militar dos Estados Unidos foi ilegal por conta da falta de autorização prévia do Congresso norte-americano e também não foi sábia, né, não foi inteligente. E aí eu também queria que na hora que você fosse responder o Ronilson, né, colocasse, porque claro, o New York Times é um jornal de oposição ao governo Trump, isso aí é inegável. Agora, o editorial tá cravando nisso e colocando, inclusive jogando para o Congresso
uma responsabilidade de analisar isso. Pois é, retomando aqui então, à luz dessas informações, né, que são novas e que, enfim, a serem confirmadas, mas que o presidente Trump teria dito há instantes à rede Fox News que o líder Nicolás Maduro estava dormindo no momento em que foi capturado e que ainda tentou algum tipo de negociação para que não fosse preso. Essas duas informações nos levam com mais segurança àquela conclusão que até o Sakamoto mencionava mais cedo, que eu também trazia, que são avaliações de diplomatas brasileiros, de que houve cooperação dos militares venezuelanos para esse desfecho, até porque soa inverossímil que o líder do país estivesse dormindo enquanto ataques militares pesadíssimos eram desferidos contra vários alvos militares, enfim, do país, em vários estados. Não foi uma ação de força pequena, e todos esses detalhes não são triviais, não são menores, não só para que a gente possa entender como é que chegamos a esse desfecho, mas também para entender que tipo de resposta Donald Trump poderá encontrar internamente. Os detalhes interessam para entender a legalidade ou não dessas ações que foram cometidas hoje mais cedo. Existe um grande questionamento internacional e doméstico sobre a legalidade das ações de Trump na região, não é de hoje. O Trump está bombardeando embarcações no Mar do Caribe, no Pacífico, sem ordem prévia, sem autorização internacional, há meses. Já matou mais de 100 de pessoas que não foram levadas a julgamento. Enfim, a justificativa é de que seriam embarcações usadas por narcotraficantes, mas evidência de que isso evidência de que isso seja verdade foi apresentado muito pouco pelo Pentágono, e há inclusive indícios de crimes de guerra, por exemplo, em ataques repetidos depois de uma primeira explosão da embarcação, quando se nota que há sobreviventes. Enfim, a ordem do Pentágono para um novo ataque que então matasse os sobreviventes, o que contraria completamente o direito internacional, qualquer lógica, inclusive de direito de guerra. Essas pessoas teriam que ter sido capturadas e levadas a um julgamento, o que jamais aconteceu. Agora, estamos ao mesmo tempo vendo isso acontecendo há meses, há sim críticas, mas nada efetivo foi feito pelo Congresso americano até agora, e vale lembrar que no fim do ano passado o Congresso foi provocado a autorizar, ou melhor, a proibir que Trump lançasse investidas militares contra a Venezuela, e esse projeto de lei foi rechaçado, foi derrubado. Portanto, os poderes de Trump poderiam ter sido limitados ainda no fim do ano passado e não o foram. O Trump chegou a dizer que avisaria ao Congresso de antemão sobre ataques deste tamanho, mas que a preocupação dele era com vazamento de informações. A gente sabe que existem exceções à questão de que o Congresso precisa autorizar um ato de guerra, e essas exceções normalmente são muito mobilizadas por presidentes americanos na base da segurança nacional. Quer dizer, se pode afetar a segurança nacional, se pode afetar a segurança de americanos em operações no exterior, o presidente então estaria autorizado a tomar a ação primeiro e perguntar depois. Não há dúvidas de que a gestão Trump vai mobilizar esse tipo de argumento, e para a base trumpista, para a base da Flórida, por exemplo, que é super vocal, essa diáspora venezuelana, o que está acontecendo hoje é motivo de muita comemoração. O secretário de Estado Marco Rubio, por exemplo, sai maior desse episódio por enquanto. Ele que, aliás, quer ser o candidato presidencial, né, depois de Trump, que não pode concorrer à reeleição, ele que compete com o vice-presidente J.D. Vance pelo espólio trumpista, sai grande porque foi quem advogou por essa saída militar o tempo inteiro, dizendo que sim, era possível retirar Maduro do poder. Mas, como bem lembra Sakamoto, retirar Maduro do poder não significa acabar com o regime. Não sabemos ainda que tipo de saída haverá a partir daí, né? A vice-presidente está no poder, e não há dúvidas de que haverá negociações para algum outro tipo de desfecho político
que talvez leve a Maria Corina Machado ao poder, mas isso tudo ainda é muito cedo para dizer. Agora, neste momento, é difícil enxergar o Congresso americano colocando Trump contra a parede. Para responder o Ronilson, não enxergo neste momento uma articulação para fazer isso, como enxergo, por exemplo, para atuar contra tarifas. O Trump está nas cordas no Congresso em relação a tarifas e políticas econômicas. Agora, em relação a esse ato na Venezuela, se por um lado sabemos sim que isso incomoda parte da base MAGA, né, a base Make America Great Again, que, por exemplo, o ideólogo Steve Bannon era contrário, porque não há interesse, né, uma parte desse movimento é extremamente isolacionista e não quer dinheiro do contribuinte usado em bombas em outro país. Por outro lado, essa era também uma demanda desses conservadores, dessa direita, e com certeza vai amealhar apoio. Então, é uma resposta que responde pouco, porque a gente ainda tem poucos elementos para saber. Há muito o que se questionar, sem dúvida. Agora, é preciso saber se o Congresso vai ter interesse e força para fazer os questionamentos que Trump deveria responder, Ronilson. Tem um outro ponto a considerar também, né, gente, que esse ano tem eleição de meio de mandato, não tem? Ou é o ano que vem, Mariana? Esse ano. Em novembro, né, teremos eleição de meio de mandato com renovação da Câmara e de parte do Senado, e o risco para Donald Trump é perder o comando de uma das casas ou, no pior cenário, das duas. Lembrando que hoje ele tem maioria tanto no Senado quanto na Câmara. Ronilson, acho que você ia fazer alguma observação aí, eu te interrompi. Não, eu ia agradecer a Mariana e reforçar esse contexto das eleições, né, que Donald Trump está meio que bagunçando um pouco desse horizonte que parecia significativamente garantido ali para os republicanos, e esse apoio ele está minguando gradativamente, e muito, obviamente, por causa das respostas internas, repito, né, das respostas internas da administração Trump com relação ao país, né? As agências internacionais, né, já estão trazendo, o New York Times também trazendo algumas imagens de celebrações de venezuelanos na Flórida. Tanto venezuelanos como descendentes, né, de venezuelanos tocando música, agitando bandeiras, gritando Viva Venezuela Livre, isso na Flórida, que é um estado que concentra muitos venezuelanos nos Estados Unidos, é o estado também do secretário de Estado Marco Rubio, foi governador da Flórida também. E também a Reuters trazendo algumas imagens de venezuelanos celebrando no Chile, na capital chilena, Santiago, mas também uma imagem de um pequeno protesto, não parece ter muita gente, em Caracas, aí no caso já de apoiadores do governo Maduro. Não dá para ver muita gente, mas parece um protesto pacífico, sem qualquer problema que denote aí ataques ao país. E aí, no caso, são de apoiadores de Nicolás Maduro. Agora, é claro, Mariana, a gente falava dessas eleições de meio de mandato, esse é mais um capítulo aí, é mais um argumento para Trump conquistar um eleitor mais conservador, um eleitor com esse apelo aí do combate ao tráfico de drogas. Com certeza, Mauro, esse é um tema central, foi um tema central na eleição. Apenas uma breve correção aqui, que o Marco Rubio foi senador pela Flórida em 3 mandatos, tá? Só para deixar aí esse registro, mas é exatamente isso que você dizia. O Trump, ao fazer essa ação na Venezuela, ele está dando
unindo vários pontos da sua base eleitoral. Ele está fazendo um ataque que cai muito bem para essa base da Flórida, de dissidentes políticos, de diáspora de vários países, né? O próprio Marco Rubio é filho de cubanos, né? Mas a Venezuela era um assunto que o mobilizava profundamente também. E quando a gente pensa nisso, está falando não só de venezuelanos, como de cubanos, de pessoas da Nicarágua, de toda a região. Quer dizer, tem uma concentração de uma direita latino-americana que é hoje muito importante como base eleitoral também, não só na Flórida, mas em diversos estados, e que foi muito importante para Trump, que teve um desempenho melhor do que a média dele entre os latinos, inclusive. Mariana, diga. Deixa eu só te fazer uma pergunta, porque assim, a sensação que eu tenho é que o eleitor médio americano não sabe nem onde fica a Venezuela, muito menos quem é Nicolás Maduro. O discurso de Trump, para conquistar um eleitor mais conservador, tem que ser pelo lado mesmo do combate ao narcotráfico, né? Não falando, estou libertando a Venezuela de um ditador, uma coisa assim. Tem que ser pelo lado do combate ao narcotráfico, né? Você tem toda a razão em apontar que para o eleitor médio americano tanto faz se a Venezuela é uma democracia ou não, e isso, aliás, foi um dos motivos que levaram Trump a argumentar tantas vezes que os Estados Unidos deveriam sair de guerras ao redor do mundo, porque afinal de contas o que os Estados Unidos têm a fazer para construir estados onde, enfim, o cidadão americano jamais vai viver e não o interessa. Agora, sim, a questão do combate às drogas é central. O país vive uma crise de uma epidemia de fentanil sem precedentes, que pese a gente saber que a Venezuela não é um produtor central de fentanil, que essa questão é muito mais complexa do que isso. A cocaína sim passa pela Venezuela, existem conexões com o tráfico na Venezuela, e o Trump conseguiu embalar isso de uma maneira que, para o eleitor americano, que pouco sabe sobre a América Latina, funciona, de alguma maneira tem o seu apelo, mas mais do que isso, Mauro, porque o eleitor americano pode não saber onde fica Caracas, mas ele entende muito bem o que é a chegada de uma grande quantidade de imigrantes venezuelanos ao país. E foi isso que aconteceu. A gente viu, inclusive, o Trump revogar o status de refugiados de mais de 650 mil venezuelanos nesse primeiro ano de mandato. Quer dizer, o período Biden é marcado por uma chegada enorme de venezuelanos na fronteira sul dos Estados Unidos, o que era um dos motes centrais da campanha do Trump. Então, em parte, o que ele faz na Venezuela também é justificado por essa lógica de que não queremos migrantes, precisamos resolver esse problema para que os venezuelanos fiquem no país deles e não venham para o nosso. Portanto, há um duplo, digamos assim, um duplo argumento para a política doméstica. De um lado, a questão das drogas, frágil, argumento muito frágil, mas que pode colar, e em segundo momento a questão migratória, que, de novo, sinceramente, ao ver uma instabilidade muito grande num país muito grande como a Venezuela, o que é mais provável de acontecer é que a gente veja as pessoas fugindo dali, e que isso muito provavelmente vá sim gerar pressão migratória na fronteira americana em algum momento. Mas na lógica política e do que o Trump vende para as pessoas estou resolvendo o problema para que essas pessoas fiquem onde estão, vamos devolver esses venezuelanos todos para lá e eles não mais tomarão os seus empregos, digamos assim. É essa lógica, né? Bastante, traduzindo de uma maneira bem crua aqui para quem nos acompanha, o que é o discurso político trumpista hoje em relação aos imigrantes. Então, essas duas motivações domésticas com certeza estão na mesa. Mariana, muito obrigado por nos ajudar nessa cobertura especial aqui do All News. Vamos acioná-la a qualquer momento, assim que se tiver mais informação por aí também, qualquer coisa, toca o alarme que a gente está à disposição aqui. E por enquanto, obrigado, boa sequência de trabalho para você. Obrigada, teremos bastante trabalho pela frente. Um abraço a todos. E a gente vai aproveitar para fazer um rápido intervalo para você que nos acompanha pela TV a cabo. É rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta e a gente segue transmitindo pela internet. Sakamoto,
apareceu uma outra declaração aqui do Donald Trump dizendo o seguinte, continuando aquela entrevista que ele está dando para a Fox News, dizendo que